já, né, punidas, enfim. E queria pegar agora um outro ponto, né, dessa questão para a gente abordar, que desses arquivos que surgiram nessa semana, né, que são as questões ligadas a Bill Gates, né. Então, de acordo com os e-mails divulgados, Epstein enviou e-mails para Bill Gates, não se sabe exatamente quais e-mails foram enviados de fato, alguns e-mails estavam em rascunho. Já havia, claro, menções a Bill Gates anteriormente, mas houve mais detalhes nesse momento, né? Em um e-mail, Epstein teria escrito que ajudou Bill Gates a comprar medicamentos para lidar com as consequências do sexo com garotas russas e que facilitou encontros entre Gates e também mulheres casadas. Um representante de Bill Gates, inclusive, disse que as acusações são absolutamente absurdas e completamente falsas, e esses rascunhos também mencionavam desavenças entre Gates e Melinda Gates, e também há discussões ali sobre negócios, sobre a ideia de Gates ter preocupações com essa questão relacionada a negócio, mas também ele falando alguma coisa ali sobre a preocupação com infecção sexualmente transmissível. Então, e nessa semana, acho que o que trouxe ainda mais destaque foi que tanto Bill Gates quanto Melinda Gates se manifestaram, falaram sobre isso, e Bill Gates, mais uma vez, falou que os e-mails eram falsos. Nitidamente, ele está falando de um jeito incomodado ali com o que ele está falando, ele não fala que ele fala que se arrepende do contato que ele teve com Epstein, mas ele não faz um pedido de desculpa a Melinda Gates público, talvez à altura do que ela mereceria. E Melinda Gates, também participando de uma entrevista, ela fala que essa foi uma tristeza muito grande na vida dela. E eu achei muito curioso a fala dela, porque ela fala assim, eu tive que deixar o meu casamento por causa disso, né? Meio assim, mostrando o tamanho da dor, que talvez ela não quisesse deixar o casamento, mas ela precisou deixar o casamento por causa dessa história, tamanha dor e o sofrimento que ela deve ter passado com isso, né? E aí ela, como mulher, pede uma retratação das outras vítimas, e ele, como homem, não pede, né? Então, professor, eu queria te perguntar como você avalia o que foi revelado sobre Bill Gates nessa semana. Olha, Pri, vou fazer uma referência histórica, ainda que muito escorregadia, quase literária, na verdade, porque eu sei dos paralelos e dos desafios que envolve comparar coisas que muitas vezes são estruturalmente diferentes. Então, já vou começar aqui fazendo meu disclaimer, dizendo que eu sei que alhos e bugalhos muitas vezes não se misturam, mas eu acho que quem está nos acompanhando vai entender o meu ponto aqui. Eu escuto esse caso Epstein, e particularmente envolvendo esses grandes nomes do setor privado, e só me vem à mente o Raimundo Faoro, né, os donos do poder, que, claro, estava falando de como o Estado precede e domina a sociedade do Brasil num determinado momento histórico, escreveu esse livro dentro daquela conjuntura em particular, não está nem situado em outra sociedade, nem está situado muito menos nesse caso e nesses temas mais contemporâneos. Mas eu acho que tem duas premissas, né, no que esse grande autor clássico brasileiro traz, que justamente me incomodam de igual forma no caso do Epstein, né? Eu diria que tem a ver com o fato da gente cada vez mais reforçar a leitura de que existe em cada país, né, e inclusive talvez no sentido de expor as hipocrisias e as contradições, mais até naqueles que se dizem defensores das liberdades, promotores dos direitos, né, desse desprendimento em relação aos hedonismos, como o Lorival estava falando, basicamente a confirmação de que tem ali uma elite político-econômica, né, que se perpetua no controle do poder de tempos em tempos e que, independentemente da mudança de superfície que se possa imaginar, quer dizer, não tem a ver se é democrata, se é republicano, se é mais hawkish ou menos, se é mais liberal ou mais conservador, quer dizer, as listas que a gente vem acompanhando serem divulgadas e os nomes todos, inclusive nomes importantes como o do Gates, acabam mostrando que, independente de tudo isso, né, das convicções, das visões de mundo, das plataformas públicas, existe ali um estamento
político, econômico, que se apropria das burocracias e que toma decisões para continuar se beneficiando, até de um jeito meio parasitário, do poder. E isso, claro, me leva ao segundo tema que o Raimundo Faoro lá atrás fala nesse livro, que é o coração do livro, que também é o coração desse escândalo nos Estados Unidos, que é o patrimonialismo, né? Quer dizer, a gente, de um jeito ou de outro, quando traz nomes como o do Gates à roda, está falando sobre uma fronteira que cada vez a gente percebe ser mais porosa entre o público e o privado. Ela sempre foi frágil nos Estados Unidos, ninguém imaginaria o contrário, mas cada vez mais a gente percebe que a própria apuração e o combate aos excessos, aos abusos, né, nos Estados Unidos, passa por uma necessidade de filtrar como isso vai impactar a própria estrutura institucional como um todo. Existe uma leitura atualmente, Pri, nos Estados Unidos, você tá aí, sabe disso, de que talvez os escândalos desse caso não possam nunca ser de fato endereçados como as pessoas esperariam, porque os interesses particulares, né, que estão sendo revelados aí, esses escândalos, em alguns casos familiares, até como é o caso do Gates e tudo isso, eles gerariam um efeito dominó sobre tantas figuras públicas e sobre tantas instituições de tantas épocas diferentes, que talvez a própria razão de ser dessa organização política não conseguiria mais se sustentar. Então acaba sendo uma coisa de que a impunidade ela prevalece, não porque as pessoas não tenham sede de justiça, mas porque se a gente fosse fazer um exercício de coerência, que é uma palavra que eu sei que o Lorival gosta, se a gente fosse defender de fato medidas coerentes para resolver esse problema, a gente precisaria admitir que o estamento político, burocrático, institucional americano, envolvendo figuras privadas importantes, ele está completamente corrompido. Acho que é isso que me vem à mente quando eu penso nesses escândalos mais contemporâneos, nesses nomes que você citou, e também, claro, mantendo presente, ainda que com as suas determinadas ressalvas, como eu falei no início, o fato de que a política é pelo poder sempre, né, Pri? Exato, não, perfeito. Agora, você falando, né, professora, eu fico pensando se isso é só nos Estados Unidos, né, porque esse caso mostra aí uma teia global, né, de poderosos que também foram envolvidos, e aí só para a gente não deixar de mencionar aqui, né, eu estava falando na abertura sobre o Peter Mandelson, perdão, que inclusive também era ex-ministro britânico, foi embaixador, inclusive perdeu seu cargo por causa dessa história no Reino Unido, e aí até o Stephen Collinson da CNN, ele estava fazendo um paralelo e mostrando que, assim, a frágil liderança do Keir Starmer está sendo ameaçada pelo caso Epstein no Reino Unido, né, enquanto a de Trump não, né, porque Trump ainda goza de uma certa popularidade aqui, e pelas razões talvez que o Lori mencionou, né, de ter ali uma parcela da esquerda que está mais envolvida ali, ou que aparece mais nesses arquivos, que talvez blinde um pouco o Trump. Mas além disso, né, Lori, também houve envolvimento do ex-príncipe Andrew, que agora, com mais detalhes, também teve que sair da mansão real, então ele não só perdeu o título de príncipe, como teve que sair da mansão real. A princesa norueguesa também em contato com Epstein, também outras figuras de outros países que estão sendo envolvidas. Lori, você acha que isso é uma questão, puxando o que a professora falou, mais ligada a pessoas que têm dinheiro e estão no poder em qualquer lugar do mundo, ou seria algo que nos Estados Unidos, como a professora também estava falando, tem algum elemento a mais que permite que esse tipo de situação aconteça? Eu não sei, eu acho que é algo para a gente debater e estudar. De fato, é um fenômeno tão abrangente, né, e que eu não consigo fazer uma análise suficientemente profunda e à altura do que a gente está assistindo. Eu acho parecido com o caso do Banco Master no Brasil. É algo tão grande, né? Revela uma podridão moral tão absurda, uma traição tão grande ao povo, às pessoas comuns, às pessoas que trabalham, né? No caso do Epstein,
as crianças, as mulheres, né? No caso do Brasil, aos trabalhadores, né, que sustentam esse país, e que, por ser tão grande, tão avassalador, é um pouco anestésico. Porque isso é um mecanismo humano de defesa. Quando a gente está diante de algo tão perturbador, a gente imediatamente desenvolve filtros para entorpecer aquilo, porque é um sofrimento, uma emoção que não dá para ficar sentindo por tanto tempo. E é disso que se aproveitam essas pessoas que empurram os limites morais. Tanto todos esses clientes famosos e o próprio Epstein, quanto esses ministros, juízes, políticos, empresários daqui do Brasil, empresários entre aspas, né, que aderiram a essa forma de ganhar dinheiro. Então, eu acho que deveria propor para nós uma revisão de tudo, né? E, inclusive do sistema, né, de comunicação. Hoje já tem uma outra situação. Ao final de um vídeo totalmente mentiroso sobre o sistema de votação, de contagem de votos dos Estados Unidos, divulgado pelo Donald Trump, a Michelle Obama e o Barack Obama são retratados como macacos. Uhum. Outro dia, uma mulher negra lá em St. Paul, Minneapolis, foi fazer um protesto numa igreja cujo pastor é do ICE. Ela foi presa, ela foi algemada de 3 formas, no pescoço, nos punhos e nos pés. Ela disse, foi o mais próximo que eu senti da escravidão. E aí a Casa Branca, ela foi fotografada quando foi presa. A Casa Branca manipulou a imagem dela. Ela estava, na foto original, ela estava sóbria, tranquila, calma. E aí eles transformaram a foto para ela parecer desesperada, descontrolada. E aí, quando questionado, o setor de comunicação da Casa Branca falou, é um meme só, tipo, isso não é sério, não se preocupem. E ela disse assim, os meus antepassados vieram para os Estados Unidos como escravos, e eles mantiveram a altivez e a dignidade deles, então eu tenho esse compromisso, esse legado que eu preciso preservar, de ser altiva, de ser digna. Então, o governo ter feito isso com a minha imagem me feriu profundamente. Mas me preocupa que as pessoas não estejam sensíveis a isso que a gente está discutindo. É uma distopia, né, parece, e o que essa estratégia, acho que do Trump de soltar uma avalanche de memes e de falas, e eu acho que é uma estratégia que nem você falou, né, Lori, de ter algo assim avassalador, que as pessoas acho que nem conseguem se ater a detalhes, né, a gente não está falando de uma notícia só, polêmica, isoladamente, em que as pessoas se debruçam durante semanas para analisar. São polêmicas e polêmicas e polêmicas, uma atrás da outra, né? Então, eu acho que acaba trazendo uma difusão, assim, né? Ofusca um pouco a principal, né, o ponto. E eu acho que, para fechar o Epstein, uma frase que eu ouvi, né, também, que apesar dessas pessoas talvez não terem exatamente cometido um crime, será que elas não estavam moralmente erradas, né? Em ter essa cumplicidade com Epstein, né? Então, hoje a discussão é se essas pessoas deveriam estar presas ou responder criminalmente, e não se discute nem mais moralmente o que é certo e errado, né? Que acho que é o que o Lori falou. Só para finalizar aqui com comentários, a Silvia, né, falando que é um fenômeno global acima de ideologias, como se pertencessem ao Olimpo, né? Essas pessoas. E também a Alessandra falando que direita e esquerda nada mais que farinha do mesmo saco, cada linha partidária só serve a um único Deus, o poder. Então, com essas falas aí de mulheres que estão aqui no nosso